verdade? Pode glorificar o nome santo do Senhor. Aleluias. Aproveitando que vocês estão em pé, pegue a sua Bíblia. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Capítulo de número 7. Vamos do 7 até... 7. Lucas, capítulo 7. E o verso 7, quem achou diz glória a Deus. Quem não achou, diga CFO. CFO? Amém, eu espero você. Lucas, capítulo 7, e o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Aleluias. Levante o poder de Deus, levante a palavra de Deus, repite assim comigo: meu Deus, meu Pai, pode falar. Eu estou aqui para ouvir e obedecer. Usa o seu servo nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, desocupe as suas mãos e pode glorificar o nome santo do Senhor. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, palavra de Deus para nós aqui nessa tarde. Pode ficar tranquilo, você que está aqui presencialmente, você que está nos acompanhando pelo programa Voz da Libertação, pelas nossas redes sociais, e nós vamos terminar o culto no horário correto. Amém? Você que está aqui, você está em um ambiente que você pode glorificar o nome do Senhor à vontade. Pode sentir, se alegrar, chorar, contanto que você não atrapalhe aquelas pessoas que estão na sua frente, atrás, aí do lado. Mas você tem liberdade para adorar o Senhor aqui nesse ambiente. Só que é um momento agora de evitar transitar para lá e para cá, é um momento de evitar conversas, é um momento de deixar o celular para segundo plano, tá bom? E prestar atenção na palavra de Deus. Amém? Reverência à palavra. Não é o pastor Marco Magno, mas reverência à palavra de Deus. Tá bom? Então, conversas paralelas. Amém? Conversas paralelas. Outro momento. Agora, por favor, obreiros, vocês que estão aqui, todos atentos aí à pregação do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, capítulo 7 de Lucas. O finalzinho do capítulo 6... nós vemos Jesus falando algumas parábolas, nós vemos Jesus falando da árvore e os seus frutos, nós vemos Jesus falando sobre os dois fundamentos, finalzinho do capítulo 6 de Lucas, Jesus falando da importância de ouvir a palavra e praticar, ouvir essa palavra e viver essa palavra. Você está aqui agora nesse culto, a nossa fé está sendo aumentada porque estamos ouvindo a palavra de Deus. Então nossa fé está sendo aumentada.
Jesus está falando sobre os dois fundamentos, a importância. Ele faz uma comparação sobre aqueles que ouvem, entra por um ouvido, sai pelo outro. É um bom ouvinte, aquela pessoa que você deve ter conhecido já alguma vez, que você fala, ela ouve tudo que você está falando, mas não pratica nada, não guarda nada, não lembra de nada. Já deve ter conhecido pessoas assim. Jesus está falando sobre os dois fundamentos, a importância das pessoas que ouvem a palavra, guardam, praticam, semelhante às pessoas que vão edificar uma casa e cavam bem profundamente, edificam aquela casa, os alicerces daquela casa sobre uma rocha, e vem tempestades, ventos fortes, vendavais, tudo que pode acontecer aí, tremores e outras coisas, mais fenômenos da natureza vierem contra aquela casa e nada vai afetar aquela casa, porque ela está alicerçada na rocha, firme na rocha. Jesus compara aqueles que ouvem a palavra e praticam dessa maneira. O que ouve e não pratica, não tem alicerce, não está sobre rocha, não tem fundamento, não tem nada, vem o vento, fenômeno natural da natureza, sopra e destrói tudo. Comparações, finalzinho do capítulo 6, Jesus falando com o povo. E agora iniciamos o capítulo 7, tendo Jesus concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Depois desses discursos do capítulo 6, iniciamos o capítulo 7, finalizando e entrando em Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, diz a palavra que apareceu um centurião. Em Mateus fala que o centurião foi lá, e aqui em Lucas diz que os servos do centurião foram. Isso é normal, antigamente tinha essas práticas, era como se o presidente fosse falar por intermédio dos ministros, né? Um ministro vai falar em nome do presidente. É normal que tenha ido uma equipe de servos ali para falar, né? Os servos do centurião para falar com Jesus. Normal que isso tenha acontecido, tá bom? Nem Mateus e nem Lucas estão errados, tá bom? A palavra era do centurião, por ele ou pelos servos dele. Apareceu ali então um pedido desse centurião, falando que o servo dele, que ele muito estimava, que ele gostava muito, estava muito doente, quase à morte. E esse centurião havia ouvido falar de Jesus, diz a palavra. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou ali anciãos dos judeus, servos, enviou até lá. E esses homens foram lá e começaram a pedir em nome do centurião: ajuda ele, vai lá, cura o servo dele, ele é um amigo para nós, ele é amigo do povo, ele edificou a sinagoga. Parece que era um homem querido, parece que era um homem, esse centurião era um homem que tinha ajudado a edificar ali a sinagoga, era um homem amigo do povo, parece que era um homem querido, porque os anciãos se esforçaram ali para suplicar a ajuda de Jesus. Ajuda ele merece ajuda a ele, tem nos ajudado, ajuda, o servo dele está para morrer. E Jesus lá, eu vou, tá bom. E lá vai Jesus agora, no caminho da casa do centurião. E a palavra nos diz aqui, eu estou em Lucas, não estou em Mateus. A palavra nos diz aqui que já perto da casa, o centurião envia amigos. Jesus chegando lá, para chegar, e o centurião envia outros e diz: não se incomodes, não sou digno que entres em minha casa. Você já consegue ver dá para ver algum tipo de humildade aqui? Eu não sou digno de recebê-lo em minha casa. Aqueles que reconhecem as suas misérias, aqueles que reconhecem, quando nós reconhecemos as nossas misérias, nós abrimos o nosso coração e dizemos para o Senhor: não somos dignos, Senhor, do Senhor fazer essas coisas na nossa vida.
Não somos dignos, Senhor, do Senhor abrir essas portas para nós. Senhor, não somos dignos do Senhor nos abençoar dessa maneira. Esse homem, esse amigo do povo, esse homem que ajudou a edificar a sinagoga, diz: não se incomode, não sou digno de que venha à minha casa, de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Não sou digno de entrar na sua presença. Um centurião, um soldado, um líder de soldados, um centurião, um homem que matava, um homem que devia ter feito tantas coisas terríveis na vida dele. Esse homem reconhecia a grandeza de Jesus Cristo, dizendo: não sou digno de que entres na minha casa, não sou digno de ir na sua presença. E hoje em dia tem tanta gente batendo no peito, achando que é uma coisa, alguma coisa, achando que é, mas não é. E esse homem terrível, se puxasse, o povo diz puxar a capivara, se puxasse a folha, quantos homicídios, tudo que ele já tinha feito, atrocidades, imagina o que esse homem deve ter feito. E ele reconheceu o senhorio de Cristo. Ele reconheceu o senhorio do Senhor. Não sou digno de que entres na minha casa, não sou digno de ir na sua presença. Não sou digno, não achei digno de ir à sua presença. Porém, manda só uma palavra. Se o Senhor mandar só uma palavra, o meu rapaz será curado. Só uma palavra. Porque eu também tenho autoridade e eu digo a esse vai, ele vai. Eu digo a esse vem, ele vem. E as coisas acontecem. Se o Senhor der só uma palavra, o meu rapaz será curado. Ouvidas essas palavras, nós lemos aqui: admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que acompanhava, disse: afirmo-vos que nem em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Meu Deus! Um soldado, um líder, um centurião, líder de 100, prendia, matava, dava ordens, reconheceu o senhorio de Jesus quando entrou em dificuldade, diz a palavra. Entrou em dificuldade, o servo que ele estimava muito, enfermo. Ele ouviu falar de Jesus. Olha só como é bom ouvir. Como que ele ouviu? Ele ouviu aquele murmúrio do povo. Ele ouviu falar que Jesus curava. Ele ouviu que o Filho de Deus, o Filho de Davi, ele ouviu a palavra. Ouviu falar de Jesus, quem sabe ouviu uma pregação, como você está ouvindo aqui, ouvindo falar de Jesus. A palavra tem um poder, é como uma espada afiada de 2 fios, e foi entrando. Ele ouviu a pregação, e a palavra agiu dentro dele do jeito que está agindo aqui dentro de você também, e mexendo com a sua fé também. O poder da palavra. A palavra poderosa. Ouviu falar, teve fé para chamar Jesus, para pedir ajuda. Precisa ter fé. Ele teve fé. Acendeu algo no coração daquele homem. Com aquilo que ele ouviu falar de Jesus. Está dizendo aqui que ele ouviu falar a respeito de Jesus Cristo. Algo acendeu no coração daquele homem. E na dificuldade que se apresentou, ele lembrou. E ele pediu ajuda. Ele foi de encontro. Ele mandou os serviçais, ele mandou os anciãos ir até Jesus.
Ele ouviu, a palavra entrou no coração, se apresentou a dificuldade para ele. E o que ele fez? Ele lembrou, ele trouxe à memória aquilo que nos traz esperança. Quem sabe ele ouviu uma história de Jesus levantando uma menina que estava morta, e Jesus dá uma palavra para aquela menina, a menina ressuscita. Quem sabe ele ouviu a história de Jesus chegando na frente de uma pedra e pedindo para tirar a pedra. Tira essa pedra. Tiraram a pedra e aquele homem estava morto há 4 dias, e Jesus chamou pelo nome: Lázaro, sai para fora. E aquele homem que estava morto há 4 dias, enfaixado, atado, sai de dentro daquele sepulcro, e toda aquela cidade vê aquilo. Quem sabe esse centurião ouvia essas histórias de uma mãe chorando com um filho morto no esquife, com a família, a cidade e o sacerdote. Jesus chega, toca no esquife, ressuscita o menino e entrega para a mãe. Quem sabe ele ouviu essas histórias, quem sabe ele ouviu essas histórias. Jesus pregando, encerrou a pregação, traz pão, não tem, só tem 5 pães e 2 peixinhos para essas milhares de pessoas, não vai dar, traz isso aí mesmo. Então agora Jesus multiplica e todos aqueles milhares comem do que era inicialmente 5 pães e 2 peixes, e a palavra diz que ainda sobram 12 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Quem sabe esse centurião ouviu essas histórias? Quem sabe ele ouviu essas histórias? E no momento de dificuldade que apresentou, ele trouxe a memória, veio a esperança. Vai morrer, não tem mais o que fazer. Chama o médico, não tem, já deu remédio, já fez tratamento, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Tem sim, eu lembro. Eu ouvi falar a respeito de Jesus Cristo, do que Ele está fazendo. Os médicos não podem, mas Jesus Cristo, Jesus Ele pode. Aquele Jesus Ele pode. Chama Jesus, pede para Jesus vir aqui orar por ele, porque eu creio que ele será curado. Aleluias. Uma palavra para você aqui nessa tarde. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Meu pai carnal, seu Marco, nome do meu pai, chamou ele de Marquito. É Marco também, eu sou o filho. Andou de avião a vida toda. Foi para outro país. Aí começou a... Ele não serve o Senhor. Começou a assistir muitos documentários na internet. Televisão, ele não serve o Senhor. De desastres aéreos. Desastres aéreos. Ele gosta muito de avião, as coisas. Desde pequenininho gosta muito de avião. Aí começou a assistir muito documentário de desastres aéreos, aqueles desastres antigos até o dia de hoje. Os desastres, ele gosta de ficar acompanhando o que aconteceu, isso e aquilo. A última vez que foi viajar de avião, deu uma turbulência. O que a memória puxa? O que a memória dele puxou? Deu uma turbulência no voo, o que a memória dele puxou? Os desastres. Gelou, ele disse. E quando chegou, falou: nunca mais eu vou viajar de avião. Não viaja mais agora. Sempre viajou, mas depois de começar a ver essas coisas, ficou. Deu a turbulência, ele puxou, agora não, fica com isso na mente. Mas nós temos que trazer à memória o que nos traz esperança. Temos que viver em um ambiente de milagres, um ambiente de mover de Deus, e trazer a lembrança, em todos os momentos que nós precisarmos ali, tudo isso que Deus está fazendo. São tantas coisas. Tem pessoas que anotam, tem o costume de anotar tudo que Deus faz, que aconteceu, coisas boas. Nos momentos de dificuldade que aparece uma leve e momentânea tribulação, lembra de tudo, leia tudo que está escrito, traz a memória.
Lembra que o seu Deus é grande, já livrou você de tantas coisas, já livrou tantas pessoas de tantas coisas. Lembra de tudo que está escrito na Bíblia Sagrada. Isso aqui traz esperança, aumenta a nossa fé, faz o nosso coração arder. Pode glorificar o nome santo do Senhor. Ele ouviu, apresentou-se a dificuldade na frente dele, ele lembrou: Jesus pode resolver. Vai, os anciãos foram. Jesus ajuda ele. Ele é digno. Não existe digno. Não tem nenhum digno. Ajuda ele, ele merece essa ajuda porque ele é amigo nosso, ele edificou a sinagoga, ajuda ele. Lá vai Jesus. Não porque o centurião era digno, porque as coisas acontecem na nossa vida por causa da graça, que nós não merecemos nada. Pela graça, pela misericórdia, lá vai ele agora. Até a casa. Você vai ver no Atos, na vida desse homem, que ficam para nós como exemplo. Atos na vida desse homem que ficam para nós como exemplo. Um centurião dando exemplo de procedimento. Dificuldade apareceu, ele lembrou de Cristo que ouviu falar. E tem pessoas que a dificuldade se apresenta e lembram de quê? Qual é o procedimento seu no momento da dificuldade, quando ela se aparece? Qual está sendo? Tem gente que está correndo. Tem gente que está desistindo. Tem gente que está, como dizem muitos aí, colocando Deus na parede. Como se pudesse acontecer isso. Pessoas ficando depressivas. Pessoas querendo desistir da vida. A dificuldade se apareceu. A dificuldade apareceu na frente. E a pessoa quer retroceder, não vou prosseguir. Outros paralisam. Outros têm reações que nem cabe falar aqui. Qual é a sua reação em meio às dificuldades que aparecem na sua frente? Qual é a sua reação? Esse homem deixou um exemplo. Nessa história eu pego esse exemplo desse homem para falar aqui para nós. O exemplo desse homem é ir até Jesus Cristo. Pegar a palavra de Deus. E dá outro exemplo. Chegando lá, chegando próximo, fala que nem precisa vir. Fala para ele que eu não sou digno de entrar, que ele entre aqui. Eu não fui digno nem de ir na presença dele. Mas se ele dá somente uma palavra, eu tomo posse dessa palavra, porque eu conheço, eu tenho autoridade também. Eu digo para ele vai. Eu digo para esse vem, eu sei como funciona. Olha o exemplo desse homem, um centurião, um soldado romano. Ele estava dizendo ali, eu sei, eu tenho autoridade, eu sei como é. Ele tem autoridade. Jesus, o Filho de Deus, tem autoridade. Se ele dá uma palavra, vai acontecer. Eu sei, eu creio, eu tenho fé. Fala para ele liberar só uma palavra que vai acontecer. Para liberar só uma palavra que vai acontecer. Aquele que entende isso, quando Deus libera uma palavra e toma posse, as coisas acontecem. Abraão, sai do meio da sua parentela e vem, Abraão, sai. E Abraão saiu sem titubear, pegou aquela palavra e foi sem saber para onde foi andando. Abraão, o pai da fé. É o Senhor mesmo, Senhor. Se é o Senhor no mar, na água, se é o Senhor mesmo, libera uma palavra, diga para eu ir na sua direção, que eu irei. Contra todos os prognósticos científicos, físicos, todas as leis que existem na natureza. Esse homem não quis saber de lei da natureza, não quis saber de nada, ele só quis uma palavra. Se é o Senhor, dá uma palavra, diga para eu ir até o Senhor que eu vou.
Mesmo que a física, mesmo que as leis da natureza digam que eu sou mais pesado e se eu pisar na água eu vou afundar. Mas se o Senhor der uma palavra, eu vou. E o Senhor dá uma palavra para ele, vem, e ele pula na água e sai andando na direção do Senhor. Aleluia! Tem alguém aqui que nessa tarde quer receber uma palavra do Senhor de vitória, para você ir contra todos os prognósticos, contra as lutas que você está enfrentando. Tem alguém que quer receber uma palavra do Senhor? Se tiver, levante a sua mão que eu quero ver, e glorifique o nome do Senhor que libera palavras de vitória. A pregação mexe com a vida da pessoa. Presta o barco? Presto. Vai com o barco um pouquinho mais para dentro? Vou. Posso pregar aqui? Pode. Começa a pregar e o dono do barco está ali arrumando as coisas e o outro pregando. E o povo ouvindo ali na areia. E o dono do barco arrumando as coisas, olhando e ouvindo, arrumando rede, isso e aquilo. Tinha tentado uma pesca e não tinha dado certo. Conhecedor, pescador, profissional. Não tinha dado certo. Falei, hoje não é dia não. E ouvindo, o pregador que estava ali com aquela eloquência. O pregador que quando pregava as pessoas tinham aquele fogo aceso no coração. O pregador que quando falava as pessoas sentiam um calor diferente, como aqueles que estavam no caminho de Emaús. E o pregador apareceu ali, começou a falar com eles, e quando chegaram na casa, o pregador deu graças do pão e desapareceu. Um olhou para o outro, não era o Senhor, não era ele, era ele. Porque quando estava falando, nosso coração estava ardendo aqui. Esse pregador pregando e o pescador arrumando as coisas, e terminou a pregação e o pregador fala, joga a rede ali, ó. Joga a rede. O profissional, mas eu pesquei, eu já sou profissional. Eu sei como fazer, eu sei a isca que usar, eu entendo de maré, eu entendo disso e aquilo, ali agora não tem, que o cardume, aquelas coisas de profissional que entende o cardume, que a lua, que a maré, que não sei o quê. Joga ali, o pregador. Eu pesquei. Fui, tentei, não tinha nada, eu tenho, bom, mas segundo a sua palavra, eu vou jogar a rede, eu vou pescar. Vai lá então, segundo a minha palavra, vai, eu vou, segundo a sua palavra. O coração dele também já estava ardendo, porque ouviu o pregador ali falando, ouviu a palavra, do jeito que você está ouvindo aqui nessa tarde também, aleluia, o pregador está falando aqui, aleluia, jogou a rede, contra todos os prognósticos, contra toda a ciência da terra, contra toda a visão dos pescadores profissionais, lá vai ele puxar agora, e a rede estava cheia de grandes peixes, que ele teve que pedir ajuda de outro barco para puxar aquela rede. O que ele fez? Segundo a sua palavra, pegou a palavra, entendeu a autoridade, ele entendeu, pegou a palavra, jogou, pegou os peixes, e o nome do Senhor foi glorificado. Só uma palavra sua
Fala para ele que só uma palavra dele, porque eu também sou homem sujeito à autoridade, eu dou ordens e eu também recebo ordens. Eu sei como funciona esse negócio de autoridade, eu entendo muito bem. Ele tem autoridade, ele é o Filho de Deus, ele tem autoridade sobre a terra, sobre a natureza, sobre tudo. Só uma palavra dele e o meu rapaz será curado. Fala para ele, só uma palavra. E a palavra diz aqui que Jesus admirou-se. Jesus ficou admirado. Mas nem em Israel, mas nem em Israel, nem mesmo em Israel achei fé como essa. A palavra diz que Jesus, ouvindo isso, virou para o povo que estava com ele, andando com ele. O povo que estava andando com ele, Jesus virou para eles: mas nem em Israel achei fé como essa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus, ele nos ama tanto que ele faz um culto como esse para liberar uma palavra de vitória. As dificuldades estão aparecendo na sua vida. Parece que a sua família está destruída. Parece que a sua vida espiritual está minguando. Você já não sente mais a presença de Deus. As portas estão fechadas. A dificuldade está na sua frente. Deus nos ama tanto e faz um culto como esse para liberar uma palavra de vitória. É o momento de você colocar a sua fé em ação agora e tomar posse dessa palavra. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra de vitória? É palavra de vitória. Levanta a mão, levanta a sua mão. Em nome de Jesus, levante a sua mão aqui nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba essa palavra de vitória para a sua vida. Ibiassúria mantarabadás. Ibiassúria manturebetés. Alabiassúria mantarabadás. Aleluia, aleluias. Eu olho nesse texto, eu vejo humilhação. Eu olho nesse texto, eu vejo humilhação, aleluias. Eu olho nesse texto, eu vejo fé em prática, em ação, aleluias. Aleluias, eu olho nesse texto e vejo uma pessoa que não ficou acomodada perante a dificuldade que se apresentou, mas lembrou de Jesus, creu na palavra, pôs a fé em ação. É isso que Deus quer que você faça. Tenha fé no Filho de Deus. Tenha fé no Filho de Deus. Tenha fé no Filho de Deus que tem todo o poder em suas mãos. Tenha fé no Filho de Deus que tem todo o poder em suas mãos. Seja um que ouve essa palavra e pratica. Ele é a palavra. Ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de arrancar um câncer pela raiz. Ele tem o poder de transformar da água para o vinho. Aleluia. E todos que estão ao redor ficam abismados. Mas eu sei que isso é água, é água. Não é vinho. Ele transforma, ele tem o poder. Ele tem o poder de restaurar a sua vida espiritual, enchendo você do Espírito Santo dele, aleluia. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, quem quer viver na presença dele, aleluia. Ele tem esse poder, amandarábia, súriavas, aleluias. Ele tem esse poder, e o seu nome é Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluias.